Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos refletir na palavra de Deus. Nosso texto hoje é 1 João, capítulo 2, versículo 6. E nós vamos pensar no tema andar como ele andou. E no texto, meus irmãos, nós lemos que aquele sou eu ou você que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Aquele que está nele também deve andar como ele andou. O pastor Davi Gomes, meus irmãos, em uma das antigas edições do Jornal Batista, ele contou que Sadhu Sundar Singh, ele viveu de tal maneira perto de Cristo, andou como Cristo andou, de tal maneira que o povo a quem ele servia, ao ouvir de Cristo mais tarde, fazia o seguinte comentário: Cristo passou por aqui. E quando eles diziam isso, eles estavam se referindo ao velho missionário. E é assim, meus irmãos, também que nós devemos viver, perto de Cristo. E é assim que também nós devemos andar, como ele, Cristo, andou. Mas, para isso, o que de forma prática nós precisamos fazer? E eu quero propor para os irmãos hoje algumas ideias. Compartilhar com os irmãos algumas dessas coisas que nós precisamos fazer. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é buscar qual é a vontade de Deus para nós. Se nós vamos andar como Cristo andou, nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus para nós, porque é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Em João capítulo 8, verso 28, é Ele mesmo quem diz ao povo, especialmente aos escribas e fariseus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João capítulo 17, em João capítulo 17, é ele também quem diz em sua oração ao Pai, chamada oração sacerdotal. Ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, meus irmãos, Jesus no mundo sabia qual era a vontade do Pai e a cumpriu. E as próprias palavras que ele deu aos seus discípulos, conforme ele diz aí no texto, eram palavras que o Pai lhe havia dado. E essa, meus irmãos, é uma atitude a ser imitada por nós, a atitude de buscar saber qual é a vontade de nosso Pai Celestial. E nem é muito difícil. E creio que até nós já sabemos bastante. Sabemos, por exemplo, meus irmãos, que é da vontade de Deus que nós nos amemos uns aos outros, não sabemos? Sabemos que é da vontade de Deus que nós nos perdoemos uns aos outros. Sabemos que é da vontade de Deus que, conforme lemos lá em Hebreus, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus.
Sabemos, meus irmãos, que é da vontade de Deus que busquemos a santificação. Sabemos que é da vontade de Deus que busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e muito mais. Não sabemos? É claro que nós sabemos. Mas é preciso, meus irmãos, que nós continuemos sintonizados, entre aspas, em Deus, com Deus, através de sua palavra e da oração, para sabermos cada vez mais e com mais perfeição. É isso que Jesus fazia. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós vamos andar como Ele andou, então nós precisamos buscar saber qual é a vontade do Pai. Mas tem outra coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer, que é sermos submissos à vontade de Deus. Se nós vamos andar como Jesus andou, nós precisamos não só saber, mas cumprir a vontade de Deus, porque é isso que Jesus fazia. E obviamente, meus irmãos, de que adiantaria estar com o olhar constantemente voltado para o Pai para saber o que Ele queria que fosse feito, se depois fizesse tudo diferente? Não adiantaria nada, né? Só saber, mas não fazer. Então é preciso fazer. Jesus não agiu assim, Ele não só soube, Ele colocou em prática. Ele foi submisso à vontade do Pai. Veja o que diz Ele mesmo em João capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A palavra e a vontade do Pai, meus irmãos, outras partes dos evangelhos nos dão conta, Jesus as considerava como alimento. Em João 4, verso 32 e 34, ele diz assim: uma comida tenho para comer. Ele disse isso para os discípulos, lá no episódio da mulher samaritana. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E lá em Mateus capítulo 4, meus irmãos, no versículo de número 4, Jesus respondendo ao inimigo, ao diabo, no episódio da tentação no deserto, quando o diabo tenta que ele transformasse, para que ele transformasse pedras em pães, então ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagine você, meu irmão, quase na hora do almoço, com fome, né? Com aquela fome, a comida sendo preparada e já inundando o ambiente com aquele cheiro gostoso. Então a fome nesse momento geralmente aumenta, a barriga ronca, você dá uma passeada lá próximo ao fogão para ver. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de alimento. O alimento é indispensável. E Jesus, meus irmãos, ele compara a palavra de Deus e o fazer a vontade de Deus a esse item tão importante, o ato de alimentar-se. Se nós vamos andar como Jesus andou, então nós precisamos, primeiro, buscar conhecer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E segundo, nós precisamos cumprir essa vontade, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E tem mais duas coisas, meus irmãos, que eu gostaria de citar, que Jesus fez e que nós precisamos fazer também. E essas duas coisas fazem parte da vontade de Deus, e são elas. Primeiro, Jesus se dedicava à procura dos pecadores perdidos. E segundo, Jesus se dedicava à oração. Pensemos primeiro no fato de que Jesus se dedicava à procura dos pecadores. Nós lemos lá em Lucas capítulo 19, verso 10, que depois de salvar Zaqueu, Jesus diz que ele, Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero que o irmão destaque, que o irmão grave aí na sua mente essa palavra buscar.
Jesus veio buscar e salvar. Obviamente, meus irmãos, que salvar nós não podemos, mas buscar, isso sim, nós podemos. Podemos e devemos buscar os pecadores para que Jesus os salve. Não é só esperar que eles venham até nós para nós lhes apresentarmos a Jesus. É preciso ir atrás, é preciso buscar. E não são apenas os pastores, os evangelistas e os missionários que têm que fazer isso. Todos nós temos que fazer. Todos nós temos que ir em busca dos pecadores perdidos para apresentar Jesus a eles, para que Jesus possa fazer por eles aquilo que nós não podemos fazer, que é salvá-los. Se nós vamos andar como Jesus andou, nós temos que buscar os pecadores. E segundo, Jesus se dedicava à oração. E isso é algo tão evidente nos evangelhos, meus irmãos, que quase dispensa comentários. Mas vamos ver alguns textos que demonstram essa verdade. Textos apenas do evangelho de Lucas. Em Lucas 5, verso 16, nós lemos assim: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Eu quero que o irmão grave isso daí. Jesus se retirava para os desertos. Para onde Jesus se retirava? Para os desertos. Não é só o monte que é lugar de oração. O deserto também é lugar de oração. Na verdade, qualquer lugar pode se transformar em um lugar de oração. Muitos querem ir para o monte, né? Mas eu até hoje não vi falar de ninguém que quisesse ir para o deserto para orar. Mas Jesus ia. Em Lucas 6, verso 12, meus irmãos, nós lemos que aconteceu que naqueles dias subiu ao monte, agora ao monte, para orar. E passou a noite inteira em oração. No monte, quanto tempo? A noite inteira. Jesus orou a noite inteira nessa ocasião aqui. Em Lucas 9, 28 nós lemos: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar, novamente no monte, agora com algumas pessoas, não sozinho, mas com alguns dos discípulos. Em Lucas 11, verso 1 nós lemos: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus estava orando num certo lugar. Aqui não diz onde. Porque, meus irmãos, na verdade, qualquer lugar é lugar. No monte, no deserto, no quarto, no templo, na floresta, dentro do carro e até dentro do banheiro, se esse for o melhor lugar no momento. Eu tive uma ocasião na minha vida, num local de trabalho, onde quando eu queria orar, em alguma parte do dia, em algum momento do dia, o melhor lugar para mim era lá dentro do banheiro. Era o lugar mais privativo que eu tinha para orar. Então, qualquer lugar. Em Lucas 22, 41 diz que apartou-se deles, de alguns discípulos que estavam com eles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, agora sozinho e de joelhos. Em Lucas 22, 44 e 45 diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Aqui Jesus está sozinho, os discípulos estavam próximos, mas não estavam junto dele. Ele estava sozinho, orando intensamente e na angústia, enquanto os outros estavam dormindo. Então, enquanto muitos estiverem dormindo, nós podemos estar orando. E às vezes, quando nós estivermos dormindo, outros estarão orando. Mas por que Jesus se dedicava assim à oração? Não é só, meus irmãos, porque ele tinha coisas a agradecer. Não. E não é só também porque ele tinha coisas a pedir. Também não.
Obviamente ele tinha coisas a agradecer e tinha coisas a pedir, mas não era só por isso. Era também, meus irmãos, porque Deus era e é seu Pai. E qual é o filho que, a não ser que esteja com um relacionamento rompido com o pai, a não ser que esteja afastado do pai, não conversa com o pai? Qual é o filho que não conversa com o pai? Se nós vamos andar como Jesus andou, então nós precisaremos também nos dedicar à oração. Para agradecer? Sim, para agradecer, porque Deus tem nos agraciado com muitas e grandiosas bênçãos. Para pedir? Sim, para pedir. A palavra de Deus nos orienta a colocarmos diante de Deus todas as nossas petições, com ações de graças. Mas, meus irmãos, muito mais, porque Deus é o nosso Pai Celestial. Se Ele é o nosso Pai Celestial, então nós precisamos manter essa comunhão com Ele. Se nós não estamos rompidos com Ele, se nós não estamos afastados dEle, então nós precisamos falar com Ele. Às vezes vamos nos achegar a Ele em oração, até sem a intenção de agradecer ou pedir. Vamos só falar com Ele, glorificar o nome dEle. Obviamente que terminaremos por agradecer e por pedir, mas o objetivo será simplesmente comunhão com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Diante de uma crise como esta, por exemplo, nós estamos vivendo, de repente nós podemos nos aproximar de Deus simplesmente para falar com Ele, que é o nosso Pai, né? Olha, Pai, a que ponto nós chegamos, a que ponto que o mundo chegou. Bem há pouco tempo nós estávamos ajudando pessoas que estavam sofrendo com as enchentes, e agora nós estamos diante de uma pandemia, simplesmente conversando com Ele. E obviamente nós vamos terminar agradecendo, porque nós ainda não fomos atingidos, se não fomos, né? Vamos terminar pedindo pelas pessoas que estão sendo atingidas, pedindo por nós mesmos, pedindo por tantas coisas que estão envolvidas nessa questão e as quais nós podemos apresentar diante dele. Mas o maior objetivo, maior de todos os objetivos, é nós termos comunhão com Ele. Precisamos orar para ter comunhão com Ele, porque Ele é o nosso Pai Celestial e porque Jesus orava. E se nós vamos andar como Jesus andou, então nós precisamos também praticar a oração. Meu amado irmão, você está em Cristo? Se a sua resposta é sim, então saiba que a palavra de Deus diz que aquele que está nele também deve andar como ele andou. Você está em Cristo? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, isto é, deve se comportar como ele se comportou. Deve fazer aquilo que ele fez, incluindo buscar saber qual é a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Se dedicar à busca dos pecadores não redimidos. Nós não podemos salvá-los, é só Jesus quem pode, mas nós podemos buscá-los para apresentá-los a Jesus e Jesus a eles, para que Jesus possa salvá-los. E se dedicar à oração. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, esclareça isso para nós e nos ajude a colocarmos em prática, porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém?